Batman 3 Coringas é a minissérie que vai contar definitivamente qual é a origem do Coringa. Diferente de A Piada Mortal, que contou a origem de um dos Coringas, ela vai contar a origem de 3 Coringas, E no vídeo de hoje eu vou comentar como que o Batman descobriu que existem 3 Coringas, quais são esses 3 Coringas e uma teoria de como isso aconteceu, logo depois da vinheta. Is this a joke to you? Essa história que existem 3 Coringas está rolando há algum tempo já. Desde a saga Guerra de Darkseid, que foi a última saga dos 952, o Batman descobriu que existem 3 Coringas. Nessa saga ele acaba sentando na cadeira de Morbius, que ela dá quase que um conhecimento ilimitado. E lá, para testar se a cadeira realmente tinha um conhecimento, ele faz algumas perguntas. Quem matou os pais dele? E, em certo momento, ele pergunta qual é a verdadeira identidade do Coringa. E quando ela responde, ele se assusta. Ele não fala na hora, mas no final da saga aparece o Batman na Batcaverna, depois que tudo se resolve, e ele conta o que realmente a cadeira respondeu. E ela não deu um nome, mas sim disse que existiram 3 Coringas. Então Geoff Johns, que é o responsável pelas histórias do Batman, finalmente revelou. Dia 25 de agosto vai sair a minissérie Batman 3 Coringas, que vai contar a origem dessas 3 pessoas que se tornaram o Coringa. Elas vão sair dia 25 de agosto lá nos Estados Unidos, são 3 edições com 48 páginas cada, mas eles já soltaram as capas e com elas a gente já consegue identificar quais são os Coringas que vão ser representados nessa história. Ela vai ser publicada pelo selo Black Label, que é um selo que está com a intenção de fazer histórias mais adultas, mais pesadas, o que é uma coisa muito boa porque a gente quer ver uma história do Coringa realmente pesada mesmo e toda a loucura que ele tem. Então não faria muito sentido fazer num selo onde a história tem que ser mais, sabe, água com açúcar. Na história a gente não sabe quem são as 3 pessoas que vão se tornar o Coringa, mas a gente tem uma dica muito clara de quem são os Coringas que vão ser apresentados. Um deles é o que matou Jason Todd. A gente consegue ver pela capa onde ele tá ali com o pé de cabra. Esse Coringa ficou imortalizado no arco Morte de Família, aonde ele simplesmente tortura e mata o Robin e depois o morcego pega o Robin ali nos braços e tudo mais. Depois o Robin acaba voltando virando o Capuz Vermelho e depois o Red Robin. O outro Coringa que vai aparecer é o Coringa de A Piada Mortal, aquele que aleijou a Bárbara Gordon. Ele vai ser um dos Coringas apresentados ali. E a gente vai ver como que ele assumiu o manto e até onde que ele foi. O outro Coringa que a gente tem na capa é um Coringa que a gente acredita que é o que é apresentado lá nos anos 70. Possivelmente talvez seja o primeiro Coringa. A Black Label, além das capas, já liberou pra gente algumas páginas dessa HQ. E nela a gente já vê o Batman, o Jason Todd e a Bárbara Gordon procurando a origem desses 3 Coringas, tentando descobrir quem são esses Coringas que atormentaram tanto a vida deles. Só por isso, gente, a história já fica muito mais interessante, porque a gente vai ver as pessoas que sofreram na pele cada uma das torturas desses Coringas, tanto física quanto mentalmente. Então o palco está totalmente feito. A gente tem um selo que permite uma história muito mais profunda e pesada. A gente tem as 2 pessoas que mais sofreram nas HQs com os Coringas e o Batman. Agora vem a teoria. Como que é possível passar o manto do Coringa? Será que simplesmente alguém foi lá e assumiu depois que um deles morre? Ou ele ainda estava vivo? Meio complicado, né? Ser um personagem tão complexo assim, né? Se tornar um personagem tão complexo. Mas existe uma brecha que essa é a nossa teoria. Foi mostrado, assim que o Batman que ri apareceu, que o Coringa possui uma toxina que ele colocou no próprio coração, em um dispositivo, que se alguém matar ele, essa toxina infecta a pessoa e vai transformando ela lentamente, não tão lentamente, no próximo Coringa. A gente já viu nessa história que o Batman já sofreu isso, e ele quase se tornou, no caso, o Batman que ri, que é uma versão do Coringa, né? E juntando essa história, eu acredito muito que essa seja a linha. Eu não acredito que seja simplesmente um gás que qualquer pessoa inale e acabe virando o próprio Coringa. Não. Deve ter uma questão muito de trauma, de, sabe, estar no fundo do poço, ou melhor dizendo, faltando o mínimo para a pessoa enlouquecer e aquela toxina só transforme o cara, sabe, seja a gota final, o último estágio, sabe, só o empurrão que a pessoa precisa para abraçar totalmente a loucura. Talvez seja isso que o próprio Coringa vê no Batman, talvez o sonho do Coringa seja que o Batman seja o próximo Coringa, e talvez é por isso que ele quer tanto que o Batman mate ele.
Porque grande parte da história do Coringa que se mantém em todas elas é a filosofia sobre a loucura, que é necessário só um dia ruim para qualquer pessoa perder totalmente o controle. E talvez seja isso, seja através desse artifício, desse gás, que alguém já preparado, já predisposto, inale e seja só o pontapé inicial, seja só a última gota do balde que vai fazer transbordar a loucura nessa pessoa e ela vai ser um agente do caos, não só uma pessoa. E é isso que muitos dizem, que o Coringa ele não é uma pessoa, ele é uma coisa, ele é uma força. Talvez seja essa maneira que o Coringa lá dos anos 70 conseguiu fazer para que ele se tornasse uma força, algo imortal, e não somente um homem, mas uma ideia. Então foi dessa maneira que o Batman descobriu, você já sabe qual é a HQ, já sabe a data e já sabe a nossa teoria. É esperar o lançamento da HQ pra gente ver realmente qual é a origem do Coringa e se ela realmente corresponde às nossas expectativas. O que é um pouco difícil, já que o Coringa é um dos maiores, se não o maior vilão da história das HQs. Mas vamos ver o que o Geoff Johns pode apontar pra gente aí. Se tá gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e assinar as notificações pra receber mais conteúdo da gente, beleza? Caraca, não dá, gato. Caramba, cara, só um pôde ali.